Oi, eu sou a Rai. Vamos continuar a série de unhas? Bom, eu comecei essa série de unhas ano passado. E eu fiz uma unha só, que foi da Monster High, foi da Cleo Denille. E hoje a gente vai girar essa roda aleatória aí de novo, pra poder ver que personagem sai. E na roda só tem personagens de Monster High e Moranguinho. Bora! Eu vou embaralhar 3 vezes aqui pra aleatorizar esse povo. E vamos ver quem vai sair. Eu acho que vai ser alguém da Moranguinho. Moranguinho, vai ser a cerejinha. Legal, saiu um da Monster High e agora um do Moranguinho. Então, isso aí, gostei. Bom, gente, eu fiz um mood board aqui no Milanote pra poder ter uma visão mais ou menos da personagem. E essas informações eu peguei lá no Wiki. Wiki o quê? Pera. Foi aqui, olha. No Wiki Fandom. Então, eu peguei as informações dela aqui. Peguei a aparência, a personalidade, enfim, todas as informações que eu podia juntar aqui. E ela é cantora, professora de música, enfim, essas são algumas das ideias que eu tive, né, pra poder tá fazendo essa unha. Então, a gente vai ter cerejinha, claro, a gente vai tentar colocar umas flores de cerejeira, mas não prometo nada. Pode ser que seja só uma flor, não de cerejeira. Vamos aí tentar colocar muito glitter, algum esmalte magnético, não sei. A gente vê o que faz. Então bora. Minhas unhas naturais estão nesse estado. Geralmente eu faço a cutícula em um dia e daí eu gravo no outro. Mas já faz uns 3 dias que eu fiz a cutícula. Então tem umas pelinhas meio sem vergonha aqui e ali, mas eu tô com preguiça de tirar. E eu também não fiz a preparação com gel base, nem com gel de reforço, que geralmente eu faço antes de colar as tips. E eu também não vou fazer, por motivos de preguiça de novo. Eu não sei como tá o tempo onde vocês moram, mas por aqui tá frio. Tipo, parece que o inverno chegou um pouco mais cedo. E o frio faz isso comigo. Me dá vontade de entrar em uma caverna e hibernar igual um urso. E bom, como eu vou vir com a cola direto na unha, eu vou usar o lado mais grossinho da buffer para poder lixar a superfície da minha unha. E isso vai deixar ela com uma textura bem de leve. Arranhões. Tá difícil. Uns arranhões de leve e isso ajuda a tips a aderir melhor. E eu preciso fofocar uma coisa aleatória pra vocês, mas eu só descubro se uma filmagem ficou boa ou não quando eu vou editar o vídeo. E eu tô comentando isso porque a minha ring light que eu costumava usar pra iluminar a minha mesa, um dos meus coelhos quebrou. E agora ela só fica em uma posição. Ela só fica reta, olhando pra frente. Como se ela tivesse com torcicolo, sabe? E eu costumava usar ela iluminando de cima, pra eu poder ver as imagens, tipo, pras imagens do vídeo, na verdade, fica melhor, não pra eu poder ver, mas pra eu poder ver, conseguir enxergar o que eu tava fazendo direito, né? Só que agora ela tá quebrada e daí eu preciso investir em uma nova luz. Tá vendo esse monte de bolha? O certo é não ter. As bolhas atrapalham a durabilidade da unha. Se vocês estiverem fazendo esse tipo de alongamento em salão e ficar com bolha, avisa a profissional para ela poder arrumar. O meu vai ficar assim mesmo porque eu sou a minha profissional e eu não me respeito. Mas fica a dica. E é bem comum alguns produtos fazerem bolhas assim que você começa a mexer com ele pra lá e pra cá. E daí tem outros que não fazem. Não sei se vocês repararam, mas quando eu fui colocando a cola na tips, eu fui fazendo movimento pra lá e pra cá, movimento circular. Daí já viu, né? Bolhas. Bolhas! Bolhas, bolinhas e bolhões! Olha as bolhas, minhas bolhas! Minhas bolhas. Unhas devidamente coladas. E eu escolhi o formato estileto para cerejinha porque eu acho que combina com a estética dela. E porque ela pode furar o olho de um fã chato assim.
Mentira, a cerejinha jamais faria isso. Bom, eu preciso preencher, né, o vão entre a minha unha e a tips, como sempre. E eu vou usar o gel de reforço porque tá frio e ele tá grossinho. E pra me ajudar, eu vou usar esse pincel descabelado que está precisando de ajuda. Vocês estão percebendo a cor branca estourando na mesa? Então, eu gravo os vídeos com o celular. E daí, eu deixei a exposição mais alta por conta da iluminação. Mas daí ela começou a estourar o fundo pra ajustar a minha pele, né? Eu coloco a mão na frente, daí pra ajustar a minha pele ele estoura o fundo. E daí isso começou a me irritar um pouco. E logo mais, lá pra frente no vídeo um pouquinho, isso vai parar. Porque eu acabei mexendo na exposição de novo e daí eu zerei pra isso parar de acontecer. Então se estiver te incomodando, desculpa, daqui a pouco vai parar. E esse é o resultado das unhas preenchidas. Tô mostrando pra vocês de ladinho porque dá pra ver melhor. Parece que acabou, mas vem a parte que eu menos gosto agora, que não dá pra fugir, que é lixar isso aqui tudo. Primeiro, eu limpei as unhas com prep para poder remover qualquer goma que o gel pode acabar deixando aí pra trás. E além de lixar, eu também preciso cortar as pontas dessas unhas e arredondar elas, né? Porque eu brinquei falando que a cerejinha podia furar o olho de fã, mas se eu deixar desse jeito fininha, eu vou acabar furando o meu próprio olho, que já aconteceu no passado. Então, para evitar acidentes, a gente vai cortar essas pontinhas aqui e arredondar isso aqui tudo. Então, eu vou passar rapidinho pelas etapas de lixação. Bom, primeiro, eu lixei as laterais das unhas com uma lixa mais fina que eu tenho, sem fazer nenhuma angulação. Eu lixo a lateral o mais retinho que eu conseguir. Daí, com uma lixa banana, eu vou lixar a região da cutícula. E eu começo usando o lado mais poroso da lixa, que é para gastar o gel mesmo, remover as imperfeições, enfim. E depois eu vou virar a lixa pro lado menos poroso e daí eu vou lixar a unha inteira e tirar todo o brilho dela. Nesse meio tempo, eu cortei as unhas, né, a ponta delas, e eu acertei também o formato, porque teve umas que eu colei meio torto, aí eu acabei acertando mais ou menos o formato. E daí vem a última etapa, que é com a buffer. Eu pego ela e daí eu também passo os dois lados dela. Primeiro eu passo o lado mais grossinho da unha inteira, e daí eu viro ela e depois passo o lado mais fininho. E finalizamos todo o processo de lixamento aí dessas unhas. E o resultado é esse. E para finalizar todo esse alongamento, eu vou aplicar o top coat na parte de baixo e na parte de cima hoje também. Geralmente, eu aplico ou o gel base ou o gel de reforço na parte de cima. Mas os dois deixam uma camada pegajosa. Bom, os dois que eu tenho. E como eu me conheço o suficiente para saber que eu não vou conseguir terminar essa unha hoje, eu vou aplicar o top coat em tudo. E o que acontece? Abriu uma Smart Fit aqui do lado da minha casa e eu voltei para academia. E assim, eu tava acostumado com uma rotina e agora eu tô em outra. E o meu tempo ele tá mais curto. E eu ainda tô me acostumando, né, com essa rotina nova, enfim. Então, aplicando o top coat em tudo foi a minha forma de achar e deixar tudo selado e no lugar para eu poder voltar. Ai, outro dia para poder tá finalizando essa unha. E esse é o resultado do alongamento. Então, podemos ir finalmente para a parte que nos interessa. Eu escolhi a cor 25 do gel óleo como cor base dessa unha, e eu vou aplicar 2 camadas dessa cor. A título de curiosidade, eu planejei o design dessa unha no tablet como eu sempre faço. E dessa vez eu cheguei até a fazer testes em tips antes de começar a fazer nas minhas mãos, porque eu estava meio apreensiva se iria dar certo. E mesmo fazendo vários testes, eu não consegui ter certeza de que essa unha daria certo.
E tem projeto que funciona assim mesmo. Tipo, não tem jeito. Você meio que precisa acreditar no processo. E esse foi o caso dessa unha. Porque todos os testes que eu fiz não batiam com o que eu tinha imaginado na minha cabeça. Porém, na minha cabeça eu tinha muito claro o resultado final que eu queria, mas eu não tinha o processo todo pra chegar lá. Tipo, dá pra entender? Eu sabia o que eu queria, eu não sabia como chegar no resultado. Basicamente é isso. Mas eu já deixo o spoiler, é claro, de que deu certo. Deu tudo certo. Mas eu acredito que existe a possibilidade desse ser o vídeo mais longo que eu já tenha postado aqui. Porque eu passei por muitas etapas nessas unhas. Muitas. Então prepara a garrafinha de água. Pega aquela coisinha pra comer. Se você pretende ficar nesse vídeo até o final. Porque o rolê hoje aqui tá longo. Então vamos lá. Eu vou usar o Color Cushion da Kaiser na cor 04 no centro dessas unhas. E o único dedo que eu não vou aplicar ele vai ser no dedo do meio, porque eu tenho outros planos para ele. Mas a gente fala disso depois. O meu Color Cushion tá sem a rendinha porque eu arranquei. Eu prefiro pegar uma quantidade de produto e depositar ele numa paleta para usar. Mas aí é só preferência mesmo. Na minha humilde opinião, de 5 centavos, o jeito que eu uso claramente gasta mais produto do que utilizar na embalagem do jeito que ela é feita para usar. Então, não vai tirando a rendinha do de vocês só porque vocês viram o meu 100. Às vezes realmente é muito melhor usar do jeito que veio. É só eu que não gosto mesmo. E bom, teve uma coisinha que eu fiz antes de começar a aplicar o Color Cushion nas unhas, que eu não mostrei no vídeo, mas foi passar o algodão prensado com acetona em todas as minhas unhas. Esse gel paint, por mais tempo que ele fique na cabine, ele acaba deixando uma camada não curada para trás, o que é super normal. Geralmente a gente vem com top coat em cima e tá tudo certo, não faz diferença nenhuma, sabe? Porém, como eu tô aplicando esse produto, quando eu fiz o teste, o esmalte meio que passou pra esponjinha e que passou pro produto da Kaiser. E o produto não foi nem, sabe, o problema não foi nem a alteração de cor, foi a alteração na textura da esponja. Ela ficou toda meio esquisita e dificultou um monte a aplicação, sabe, Então, eu vou deixar a minha diquinha aqui para vocês limparem as unhas com PrEP ou acetona antes da aplicação do produto. E é mais por precaução mesmo, porque eu deduzi que esse foi o problema, mas pode não ter sido. Enfim, para criar um degradê mais claro, vocês viram que eu vim com um Color Cushion branco no meio? E eu vou selar isso tudo aplicando top coat fosco. Esse que eu tô usando é da Lírio, muito bom, porém fedido. E eu fiz esse rolê todo porque eu quero o centro da minha unha numa cor específica. Mas essa cor não ia pigmentar de jeito nenhum em cima do rosa. Por isso o fundo branco, porque foi a forma mais fácil que eu achei de tentar chegar no resultado que eu tava esperando. Eu vou usar essa paleta de sombra da Shiglan porque nela tem um tom de rosa e roxo que eu quero. E isso é maquiagem, ok? De passar no olho mesmo, não é produto específico para unha não, mas eu vou usar nas unhas hoje. E para me ajudar na aplicação, eu vou usar esse pincel chanfrado, que também é conhecido como pincel pata de vaca. O nome é bem esquisitinho, né? Eu fui procurar pata de vaca no Google para ver se parecia, porque eu nunca reparei na pata de uma vaca, e nas fotos só apareceu flor e mato. Tá bom. Eu vou usar a sombra rosa e aplicar ela em cima de toda a parte branca das unhas. E eu deveria ter aplicado a sombra roxa escura no dedo anelar. Mas eu esqueci e eu acabei aplicando a sombra rosa em todos os dedos. Eu vou corrigir isso depois, mas vai ser fora da câmera porque eu só percebi, muito depois disso. Então, se vocês notarem futuramente que esse dedo tá diferente, é por causa disso. E eu vou selar tudo com um top coat fosco de novo. E na hora de aplicar ele, eu fiz caca. Como eu coloquei uma camada muito fina do produto e eu fiquei passando o pincel pra lá e pra cá, eu acabei removendo a sombra que eu tinha acabado de aplicar. E ficou desse jeito, meio marmorizado. Não era intencional não.
Eu pensei em corrigir, mas foi um pensamento muito breve. Ele veio e já foi embora, sabe? Tipo... E se eu corrigir? Ah, não. Mas eu vou colocar um monte de brilho, glitter, não vai dar nem pra ver isso. E no fim eu tava certa. Não vai dar pra perceber mesmo. Então, bora seguir o baile. Eu vou usar essa paletinha de brilho, que é bem conhecida como pó de fada ou asa de borboleta, pra dar um brilho na unha. Nessa altura do campeonato, eu já tava achando que tudo ia dar errado. E que eu não ia conseguir fazer essas unhas. Esse brilho, ele não foi planejado. Ele entrou meio que pra tentar disfarçar o que tinha acontecido com a sombra de antes, sabe? E eu apliquei ele em todas as unhas. No meu dedo do meio, ele não tava querendo funcionar direito, então eu precisei vir com uma camada do top coat fosco e depois aplicar o brilho de novo. E daí funcionou super bem. Agora, vamos pro esmalte magnético. Esse bonitinho aqui, ele tava planejado. Eu vou mostrar a aplicação em apenas um dedo, porque eu vou movimentar o ímã do esmalte do mesmo jeito em todos os dedos. Basicamente, eu movo as partículas pro meio e depois eu faço movimentos de círculo para ela poder ficar com esse efeito meio galáxia. E eu tô usando esse imã aqui, mas dá pra fazer esse efeito com outros tipos de imã também, tá bom? Se vocês forem tentar. E daí só um adendo aqui mesmo, que a única unha que eu não apliquei o esmalte magnético foi na do meio. Agora, vamos para outra coisa que não estava planejada? Vamos, né? Fazer o quê? Eu não tinha ninguém pra me parar? Eu honestamente não tava curtindo o visual da unha até aqui. Eu não tava confiante de que isso ia ficar bom, mas eu já tinha feito tanta coisa que voltar a refazer meio que não era uma opção. Então, quando algo não está do agrado, o que a gente faz para melhorar? Tacamos glitter. Agora vamos para a unha do meio. A ideia é fazer uma disco ball aqui, igual o da referência. E existe lantejoulas próprias para isso, mas eu não tenho e eu não pretendia comprar. Mas eu resolvi fazer um faça você mesmo e fiz esses adesivos para poder colar na unha. E como vocês podem ver, eu tive que colar e ajeitar um por um. E eu resolvi fazer fora da câmera porque com certeza isso ia demorar. 2000 anos depois. Bom, e o resultado foi isso. Deu um trabalhão, mas ficou super legal. Caso você esteja se perguntando como eu fiz os adesivos da unha Disco Ball, bom, foi com uma plotter de recorte. A que eu tenho é de uma marca chamada Silhouette e ela é a Camel 2, um modelo mais antigo, mas funciona super bem. Caso vocês tenham curiosidade, eu posso fazer um vídeo falando sobre no futuro e mostrando também, né, fazendo algo nela. E bom, mesmo não amando a base da unha, eu decidi começar com as artes. E como eu disse antes, né, eu precisava confiar no processo e daí eu confiei. Existem alguns designs que eles estão meio que manjados por aqui nesse canal já. Se você vem acompanhando os vídeos desde o começo, você vai perceber que eu acabo repetindo padrões que eu gosto e esse daqui é um deles. E é incrível porque toda vez que eu vou fazer eu tenho dificuldade de explicar, mas eu basicamente fiz um X na unha e eu vou preencher as laterais e daí vai acabar formando 2 triângulos. Como eu queria a minha unha parecida com a referência, eu misturei o gel óleo rosa que eu tinha usado antes, que era a cor 25, com um top coat para ele poder ficar translúcido. Mas eu já vou adiantando que eu não amei o resultado. Foi muito difícil de aplicar essa mistura que eu fiz e ficou meio manchado, sabe? Mas seguimos fingindo naturalidade. Agora eu vou usar a cor 05 do gel óleo para mais algumas artes. Como a personagem ela tá relacionada à música, eu vou desenhar umas linhas para poder representar uma partitura. Porque futuramente eu vou acabar colando umas notas musicais 3D que eu fiz com gel sólido. Com a arte pronta, eu vou começar a enfeitar essas unhas. Eu tenho esses adesivos de cerejinha que eu comprei já faz muito tempo e eu nunca usei.
E eu achei que hoje, né, seria o dia perfeito para isso. Mas eu tive alguns probleminhas. Como a base de cor das unhas é um pouco escura, o adesivo meio que sumiu no meio disso tudo. Mas eu vou dar um jeitinho depois. E bom, esses são os charmes 3D que eu fiz para essas unhas. Tem nota musical, como eu já havia dito antes, e tem guitarrinha e baixo. É muito legal, mas deu muito trabalho para fazer. Primeiro, eu vou começar colando as notas musicais, e geralmente eu uso top coat para poder colar essas coisas. Mas dessa vez, como eu tava quase que zero confiante no que eu tava fazendo, eu resolvi usar o gel sólido para poder colar, porque daí dava para ajeitar e ter uma visão melhor do que eu tava fazendo e de como ia ficar tudo antes de eu curar na cabine também. Os outros enfeites da unha serão itens que eu já tenho. Eu vou usar essas florzinhas aqui na cor rosa, porque eu acho que combina com a paleta da personagem, e no miolo delas eu vou usar o caviar prata, que é um que eu já tenho aqui. E lembra que eu disse que os adesivos meio que tinha sumido no rolê todo? Eu resolvi usar o adesivo como guia para poder esculpir a cereja por cima com gel sólido e eu achei que assim ficou bem melhor. E só para ter certeza de que agora eu tava no caminho que eu queria, eu finalizei essa unha aplicando o top coat em tudo e eu curti bastante o resultado. Daí bateu a confiança para terminar todas as unhas. Então, bora terminar isso, né? Como vocês podem perceber, eu também colei um adesivo no meu dedo anelar. E eu também vou esculpir uma cereja em cima dele com gel sólido. Os enfeites do dedo indicador e do mindinho vão ser os mesmos. Basicamente uma mistura de strass, caviar, meia pérola e mais florzinhas rosa. E eu deixei a unha do meio por último. E agora eu vou precisar muito fazer um trocadilho ruim, porque essa vai ser a cereja do bolo. E bom, eu vou esculpir uma cerejinha 3D e eu usei maquiagem para poder colorir o gel sólido, né, que era transparente, por isso que ele tá coloridinho assim. Eu usei sombra de olho para poder tá colorindo com as cores que eu quero. E para poder fazer a cerejinha 3D foi super tranquilo. Eu separei duas bolinhas, né, com gel sólido e coloquei elas na unha e com a ajuda do pincel de silicone eu fui dando uma empurradinha meio que pra fazer um buraquinho mesmo na cereja, pra fazer aquela parte que sai o caule dela, sabe? Eu não sei nem se é caule que chama, mas que sai o trequinho assim dela. E daí ela praticamente já fica no formato. Então, como ela já tava vermelha, já tava bonitinha assim, mas eu queria que ela tivesse um pouquinho mais de suculência. Então eu peguei o meu esmalte da Sheijai na cor 062 para poder aplicar em cima, porque ele é um vermelho translúcido, ele é transparentezinho e ficou do jeito que eu queria, assim, sabe? Bem aquela coisinha assim que dá vontade de comer. Bom, e a gente tá quase chegando no fim dessas unhas. Eu finalizei aqui a folhinha da cerejeira e agora eu tô fazendo os talinhos dela. E eu acabei enfeitando essa unha no off, não vai ter filmagem, né, dos enfeites que eu coloquei nela. Mas no resultado final vocês vão ver como ficaram, bem enfeitadinhas. E me diz o que vocês acharam. Vocês gostaram das unhas? Na opinião de vocês, a cerejinha usaria essas unhas? Eu não sei se ela usaria porque eu nunca assisti, né, o desenho da Moranguinho. Eu não tenho familiaridade com ele. Mas eu adorei as unhas. Eu usei elas muito. Foi um desafio muito legal de estar fazendo. E tô curiosa pra saber qual vai ser o próximo personagem que vai sair dessa roda aleatória. Vocês também estão curiosos? E bom, se você gostou, não esquece de deixar um like no vídeo aí pra mim. E se você gosta de conteúdos assim ou parecidos com esse, se inscreve aí no canal pra mais. E até o próximo vídeo. Tchau!